Olá, muito bom dia! Está começando mais um Tarobá Rural e eu, claro, agradeço por sua companhia sempre. E no programa de hoje, você vai conhecer uma espécie de bromélia brasileira que pode se transformar em fonte de renda. E a Coamo, maior cooperativa da América Latina, está ampliando suas atividades. Outra novidade é que o IDR Paraná vai ter um horto exclusivo para plantas medicinais, aromáticas e condimentares. Mais um domingo te fazendo companhia. Então, se acomode por aí e vem comigo porque o Tarobá Rural está no ar. Começamos o nosso programa de hoje com uma boa notícia para o nosso agronegócio. O governo federal reativou uma indústria de fertilizantes que fica em Araucária, na região metropolitana de Curitiba. Veja a reportagem. A fábrica de fertilizantes Araucária Nitrogenados S.A., a ANSA, foi reativada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo a Agência Brasil, a unidade estava fechada desde 2020. Para a volta das atividades, o governo federal anunciou um investimento de 870 milhões de reais. O Brasil consome 55 milhões de toneladas de fertilizantes. Esse volume representa 8% de toda a produção mundial do insumo, mas importa 85% desse total. A ANSA tem capacidade atual para produzir 720 mil toneladas de ureia por ano, ou 8% do mercado doméstico. A expectativa é que a fábrica atinja 33% da demanda nacional de ureia. O retorno da produção está previsto para o segundo semestre de 2025. O governo federal também anunciou investimentos de mais de 3 bilhões de reais na refinaria Presidente Getúlio Vargas, a Repar, até 2028. A indústria é ligada à Petrobras. A Repar abastece quase 15% do mercado nacional de derivados de petróleo. Atende Paraná, Santa Catarina, sul de São Paulo e de Mato Grosso do Sul. E agora você vai conhecer um pouco mais do universo das bromélias. Biólogos da Universidade Estadual de Londrina estão estudando uma espécie nativa do Brasil para uso ornamental. E a planta tem outras curiosidades. Nós vamos conferir essa novidade. O Tarobá Rural te traz ao Orquidário da UEL para você conhecer um pouquinho mais sobre a produção de bromélias. E para isso eu vou conversar com o Sérgio. Sérgio, conta para nós como que funciona a produção delas. Oi, então, a gente aqui na UEL, agora a gente está entrando também na segmentação de bromélias, além da nossa tradição já que temos com orquídeas. E hoje eu vou mostrar para vocês aqui como está funcionando a produção e como ela acontece aqui dentro do laboratório. Qual que é o primeiro passo, assim, vamos dizer? Eu quero produzir uma bromélia, o que eu faço? Isso, então, o primeiro passo a gente começa aqui com a germinação das sementes, que seria essa etapa, onde dentro de um meio de cultura, que é uma solução própria para propagação dela, a gente inocula a semente aqui dentro e espera o tempo dela germinar e crescer. Dura em torno de 60 a 90 dias, dependendo da espécie. Essa que a gente está trabalhando chama Aquimeia disticanta, e ela tem um uso paisagístico e um crescimento rápido. Então, em torno de 65 dias, a gente chega, então, nessa fase onde ela já cresceu e começa a dar seus clones laterais para a gente conseguir propagar. Depois dessa fase, ela vai para um outro meio de cultura, onde a gente tem um hormônio de crescimento, que chama BAP, onde ela libera vários brotos laterais para produzir realmente em larga escala, que são esses que vocês estão vendo agora, onde dentro desse frasco tem em torno de 200 plantas cada frasco. Após esse processo, onde elas são produzidas e clonadas, a próxima etapa seria, então, tirar ela desse laboratório e introduzi-las nas bandejas para as casas de vegetação e assim acontecer o crescimento das plantas para posterior florescimento e comercialização. Essa espécie ela já é comercializada no paisagismo, então as plantas já são comercializadas sem as flores para plantar em jardins, e a gente agora está entrando num novo segmento com ela, que seria a produção para flores de corte, então flores específicas para arranjos. Agora, pessoal, a gente vai lá conhecer um pouquinho mais onde elas ficam realmente, que são nas estufas. Então, faz 60 dias já que elas estão aqui, elas atingem esse tamanho, onde elas começam a ser adubadas. E após esse processo, a gente tira elas de dentro da bandeja, que elas já vão estar bem enraizadas,
e transfere para vasos maiores. E agora eu estou aqui com o Gabriel, que vai explicar para a gente que momento que as bromélias florescem, né, Gabriel? Como é que funciona? Bom, essa bromélia, ela é uma bromélia de altitude, de campos de altitude. Então, ela precisa de uma temperatura mais amena e começa sempre no meio do inverno. Então, começa meio do inverno para a primavera, ela começa a florescer. Então, ela é uma inflorescência, as flores dela têm uma cor chamativa, esse rosa. E quando as flores vão abrindo, são os pontinhos roxos. E além de trabalhar como planta envasada, a gente pode trabalhar ela como flor de corte. É difícil a gente ver flores assim numa bromélia normal, né? É difícil. Essa principalmente é uma bromélia ainda que está sendo introduzida no mercado. Tem uma feira aqui de Londrina, acho que de domingo, que vende algumas inflorescências dessas. E se eu quiser plantar ela, dá para plantar? Não, essa não. Só usar e enfeitar. Só usar como enfeite. Muita gente pensa que a bromélia realmente ela é um ambiente favorável à dengue. E isso não é verdade, né? Conta para nós, Sérgio. Não, não é. Há vários anos já existem pesquisas mostrando que as bromélias não são o habitat preferido das larvas do Aedes aegypti. E também a gente tem como conhecimento geral que o Aedes aegypti prefere água limpa e também água parada, o que não é o caso dentro do tanque de uma bromélia. Realmente é água, mas não é água limpa e não é água parada. Esses pontos verdes mais escuros a gente pode ver que são algumas espécies de algas diferentes ou de musgos que podem se desenvolver no interior, bem como também a gente tem restos de folhas, a gente tem larvas sim de insetos, mas não é comprovado que o mosquito da dengue use esse habitat como seu habitat preferido. Essa mesma espécie que a gente estava vendo até agora, as flores, a parte do laboratório, ela também já está sendo discutida em outros segmentos, como esse segmento de plantas comestíveis e também um segmento para plantas medicinais. Ainda não tem uma descrição muito grande na literatura sobre isso, mas já é conhecido que algumas populações da região norte e alguns animais se alimentam do eixo central dessa bromélia. Se você tira todas as folhas, ela tem como se fosse um palmito dentro branco que é comestível e também o extrato dela também pode ser usado como uma planta medicinal. Então ela tem essas funções tanto para a flor como para outros segmentos também. Que maravilha, quantas novidades diferentes, né? Até eu vou aprendendo bastante. Obrigada pela entrevista aqui para o nosso programa e parabéns e sucesso cada vez mais para que vocês inventem cada vez mais plantas inovadoras. Muito obrigado, Luli. Olha só como é rica e versátil a flora brasileira, não é mesmo? E você quer conhecer o orquidário da UEL? Ele abre para o público às quintas e sextas-feiras, das 8 da manhã às 3 da tarde. E não precisa agendar, não. Eu recomendo. O espaço é realmente muito lindo. E agora vamos para um rápido intervalo, mas ainda hoje no programa você confere. O IDR Paraná vai ter um horto para estudar plantas medicinais, aromáticas e condimentares. E no próximo bloco, você vai ver que a maior cooperativa da América Latina está expandindo seus projetos. Não saia daí, que na volta tem mais informações do campo para você. Estamos de volta com o nosso Tarouba Rural. E você sabe, aqui você fica por dentro de tudo o que acontece no mundo do agro. E vem por aí uma novidade muito boa. O IDR Paraná vai ter um horto de plantas medicinais, aromáticas e condimentares. A pedra fundamental foi lançada esta semana na sede do Instituto em Londrina. Participaram do lançamento o vice-governador Darcy Piana, o diretor-presidente do IDR Paraná, Richard Golba, e outras autoridades. A estrutura será instalada em uma área de 10 mil metros quadrados. Vai ter estufas, canteiros para o cultivo de plantas e laboratórios para análise química e desenvolvimento de produtos. Também estão previstos um sistema de irrigação e salas de preparo e treinamento. A diretora de Pesquisa e Inovação do IDR Paraná, doutora Vânia Moda Cirino, destacou a importância do horto. Esse horto, ele tem uma grande relevância, porque ele tem dois principais objetivos, que é a conservação da biodiversidade, isto é, conservar a nossa coleção, né, dessas espécies. Outro objetivo é o desenvolvimento tecnológico, no qual nós iríamos executar atividades visando identificar os produtos fitoquímicos, né, dessas espécies, e para que possam ser desenvolvidos novos produtos, principalmente para controle de pragas, doenças e medicamentos.
Faz parte do projeto uma outra área aberta de 5.000 metros quadrados. Vai abrigar árvores de grande porte que também tenham propriedades medicinais, aromáticas e condimentares. O IDR Paraná tem hoje um acervo de 135 espécies em cultivo permanente. Com o horto, a expectativa é que esse número ultrapasse 400 espécies. As pesquisas e os produtos vão beneficiar diretamente a população. Nós poderíamos disponibilizar para os agricultores e população mudas certificadas botanicamente para que possam ser cultivadas, né, para fornecimento das indústrias farmacêuticas, no caso dos agricultores, de produtos que com certeza possuem aquelas substâncias, né, bioativas, e também para que possam ser utilizados para uso nas casas. O investimento do Estado é de mais de 6 milhões de reais e o horto deve ficar pronto em 2026. A Coamo, maior cooperativa da América Latina, está ampliando seus negócios. Esta semana, inaugurou uma fábrica de ração e anunciou a construção de uma indústria de etanol de milho, as duas em Campo Mourão. A linha de rações da Coamo vem para agregar nutrição aos animais. A nova indústria tem capacidade produtiva de 200 mil toneladas de rações por ano. É uma iniciativa que nós tivemos para industrializar o milho do cooperado. Então ele tem participação quando ele vende a produção no mercado e depois a complementação com sobras, né, que a Coamo tem feito todos os anos da existência dela. A inauguração da indústria contou com agricultores cooperados e diversas autoridades, como o governador do Paraná. É mais uma indústria que nós estamos inaugurando aqui no estado, uma indústria no interior do estado, em Campo Mourão, uma cidade importante aqui do Paraná, que ajuda a desenvolver toda a região. E um investimento da Coamo, que é a maior cooperativa da América Latina, um orgulho para o Paraná, uma cooperativa paranaense. Aqui o grão é transformado em ração. O nosso médico veterinário responsável, ele formula a ração. O que é isso? Ele desenvolve uma fórmula cientificamente elaborada para atender todas as necessidades do animal. Cada máquina organiza cerca de 30 toneladas por hora. Um dos diferenciais no processo de produção é o reaproveitamento dos grãos. Por exemplo, a gente produz o trigo e o trigo gera farelo de trigo. Esse farelo é usado na ração. A soja, para fazer o óleo, sobra farelo de soja, que também vira ração. Então é um processo extremamente sustentável, ecologicamente sustentável e ambientalmente traz uma grande contribuição. A nova indústria de rações de Campo Mourão é uma das maiores do Paraná. O investimento é de 178 milhões de reais. Além de garantir a nutrição dos animais, também contribui com a economia, gerando milhares de empregos na região noroeste do estado. Em vez de a gente estar mandando esse milho para fora como matéria-prima para ser industrializado lá fora, em outros países, nós estamos industrializando ele aqui no Paraná. Então é emprego aqui no nosso estado, é geração de tributo aqui para o nosso estado para ter mais investimento e também automaticamente você cria outros produtos. O milho consumido na mesa dos brasileiros também pode ser a matéria-prima do combustível. Durante o evento foi lançada a pedra fundamental da primeira indústria de etanol de milho do Paraná. O investimento é de R$1,5 bilhão de reais. Já estamos comprando equipamento e ela deve ficar pronta no fim de 2026. Com certeza, as novas indústrias da Coamo vão fortalecer ainda mais o nosso agronegócio do Brasil e do Paraná. O repórter Kleber França descobriu um pé de carambola na região urbana de Maringá. Também chamada de fruta estrela, sua origem é a região tropical do sudeste da Ásia. Mas essa planta, em especial, fica sob os cuidados da dona Ida. Olha só. A gente está no inverno e é época da carambola, de sabor agridoce com coloração, variando do verde ao amarelo, dependendo do grau da maturação, tem sais minerais como cálcio, fósforo e ferro, contendo também vitaminas A, C e do complexo B. A proprietária desse pé de carambola é a dona Ida Marlene Castro. Dona Ida, quanto tempo já que a senhora plantou isso aqui? 3 a 4 anos. 3 a 4 anos? E sempre carregou, e muito.
Muito, muito. Cada ano mais. Olha só então, e me fala uma coisa, são quantas cargas por ano? É uma só? 3. Três 3 cargas. Eu já experimentei as carambolas aqui, são muito doces. Falamos com a dona Ida Marlene, ela é proprietária então aqui dessa bela árvore, esse pé de carambola aqui, né, dona Ida? É uma riqueza de Deus, né? Riqueza de Deus, é a mão de Deus. Eu vejo a mão de Deus. Uhum. Gente, é importante lembrar que há algumas contraindicações para a carambola. Pessoas com doença renal devem evitar a fruta. E quem tem pressão alta e diabetes também precisa consumir com cuidado. E na próxima semana, a Copavel realiza o 5º Show Rural de Inverno. O evento acontece em Cascavel, no oeste do Paraná. Olha só o recado do presidente da Copavel, Dilvo Grolli. Em nome da Copavel, quero fazer um convite especial a todos os produtores rurais para a 5ª edição do Show Rural de Inverno. Faremos apresentações de todas as novidades, todas as variedades de trigo, inclusive com novos lançamentos para nós aumentarmos nossa produtividade e criar uma outra oportunidade para os agricultores no plantio do trigo, bem como teremos outras novidades com outras culturas que poderão ser plantadas no inverno. O Brasil é um importador de trigo e nós temos terra disponível, temos mão de obra e temos também um parque de máquina que pode ser melhor aproveitado. É isso mesmo, Dilvo. E você se programe para ir. O 5º Show Rural de Inverno da Copavel acontece na próxima terça, dia 27, até quinta, dia 29, em Cascavel. E você não pode perder. Vamos para um breve intervalo, mas antes eu te adianto que no próximo bloco você vai saber onde fica o novo consulado da Alemanha, que vai aproximar o agro de lá com o do Brasil. E tem também o nosso quadro Em Dia com o Mercado. Não saia daí, o Tarobá Rural volta já já. Estamos de volta com o nosso Tarobá Rural deste domingo. Você que gosta do mundo agro tem que ficar aqui com a gente. E o consulado da Alemanha abriu um escritório em Londrina. O espaço funciona na sede da Sociedade Rural do Paraná. E o representante é Ricardo Neukirchner. Ele explica como o consulado pode beneficiar tanto o agronegócio do Brasil como da Alemanha. A pauta do agronegócio para o governo alemão é uma das pautas principais. Então a gente aqui tem uma oportunidade muito grande de trazer muitos pontos que podem ser interessantes para a região. Então, quando a gente for receber comitivas que venham da Alemanha, de empresários ou de agrônomos, agricultores da Alemanha, eles podem passar pelo consulado e a gente vai linkar eles aos empresários e fazendeiros e agricultores aqui da região para troca de experiências, para troca de informação e com isso talvez até trazer para a nossa região algumas empresas ou pessoas que venham trabalhar nessa área. O Ricardo também é diretor da Sociedade Rural do Paraná e eu trabalhei com ele 11 anos por lá. Com certeza, Ricardo, você vai desenvolver um excelente trabalho nesse novo projeto. E se você tem interesse em procurar o consulado, agende seu atendimento por 43-3256-1931. Esse número é o WhatsApp também. E hoje temos o nosso quadro Em Dia com o Mercado, onde o nosso consultor Ismael Menezes nos dá um panorama sobre impactos do relatório de agosto do USDA sobre o mercado de soja. Ismael, é com você. Olá, aqui Ismael Menezes da MD Commodities. Seja bem-vindo a mais um Em Dia com o Mercado. Relatório mensal do USDA, Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, agora no mês de agosto, trouxe um banho de água fria para as cotações do mercado futuro, não só de milho, mas principalmente no mercado de soja. Ismael, o que aconteceu com esse relatório que foi tão impactante para o mercado futuro? Pois bem, vamos lá. Normalmente, o relatório mensal de agosto não traz ajustes quanto à produtividade da safra americana. Isso porque o mercado climático norte-americano tem aí os seus 2 meses principais, o mês de julho e o mês de agosto. O desenvolvimento da safra nos Estados Unidos acontece nesses 2 meses. E aí no mês de setembro, normalmente, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos faz os seus ajustes quanto à expectativa de produtividade ou para cima ou para baixo. Porém, agora no mês de agosto, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos
decidiu fazer os seus ajustes. Isso porque a condição climática para a safra americana veio muito favorável e com isso, nesse relatório, ele trouxe não só um leve aumento para a expectativa de área plantada nos Estados Unidos, mas trouxe principalmente um ajuste para cima da expectativa de produtividade da safra americana. Com isso, a safra nos Estados Unidos saltou dos 121 milhões de toneladas para 124,9 milhões de toneladas. Tivemos também um leve ajuste nas expectativas de exportação de soja nos Estados Unidos, agora acima de 50 milhões de toneladas, um dado um tanto quanto questionável. Mas vamos lá. Levando isso em consideração, os estoques finais americanos vão saltar dos 11 para 15 milhões de toneladas. Isso trouxe uma forte pressão quando as cotações de soja no mercado futuro na Bolsa de Chicago, cotações que testaram níveis abaixo de $10 por bushel, níveis que haviam sido alcançados no mês de setembro de 2020, ou seja, as cotações só transitaram abaixo de $10 por bushel. A última vez foi em setembro de 2020. Estamos aí há 4 anos com cotações acima de $10 por bushel. Isso trouxe uma forte pressão para o mercado. E aí a pergunta fica o seguinte: Ismael, o que acontece daqui para frente? Pois bem, o mercado todo volta suas atenções não só para a colheita da safra americana, estamos aí no final do ciclo americano, a safra vem desenvolvendo muito bem e a safra deve ser muito grande nos Estados Unidos. A atenção vai ficar por conta da colheita por lá e sempre nós temos aí os questionamentos quanto à neve na colheita, essa coisa toda que age mais na percepção do que normalmente na realidade. De qualquer forma, o mercado vai voltar suas atenções para a safra sul-americana e a questão climática vai entrar no centro das atenções. Se nós tivermos um clima favorável, se nós tivermos chuvas para o início do plantio na segunda quinzena de setembro, nós podemos ver aí uma continuidade da pressão sobre as cotações na Bolsa de Chicago. Porém, se o clima não for tão favorável assim, ou seja, se as chuvas atrasarem um pouco para chegar em grande parte do Brasil e o plantio evoluir um pouco mais atrasado, nós podemos ver aí um movimento de alta das cotações de soja na Bolsa de Chicago. Isso porque os fundos de gestão ativa estão acumulando uma forte posição vendida. E antes do mercado climático sul-americano, nós podemos ver aí os fundos desarmarem parte das suas posições, trazendo aí um movimento de alta. Então, muita atenção à atuação dos fundos de gestão ativa e ao clima para a safra sul-americana, que entra no centro das atenções do mercado. Então, a atenção vai ficar por conta disso. Se nós tivermos um movimento de alta das cotações de soja na Bolsa de Chicago, pode ser uma excelente oportunidade para você fazer aí a trava da sua posição. Isso porque a expectativa da safra sul-americana, principalmente no Brasil, é uma safra acima de 170 milhões de toneladas. E isso pode trazer um forte impacto sobre as cotações lá para março, abril de 2025. Então fique atento, engatilhado para aproveitar essas oportunidades se acontecer no mercado futuro. Outra dica muito importante, me siga no Instagram, ismaelmenezes.mdc, e lembre-se que nós temos um encontro marcado aqui sempre para você ficar em dia com o mercado. E como disse Ismael, atenção nunca é demais quando o assunto é mercado de commodities. E os cafeicultores brasileiros têm mais de 5 bilhões de reais já liberados para a safra 2024-2025. O recurso está disponível através do Fundo de Defesa da Economia Cafeira, o FUNCAFé. O anúncio foi feito pelo Ministério da Agricultura. Do total, 1 bilhão e 700 milhões de reais são para custeio, 2 bilhões e 400 milhões para comercialização e 1 bilhão e 600 milhões vão financiar a aquisição de café. O crédito para capital de giro para indústrias de café solúvel, de torrefação e para cooperativas de produção ficou em 1 bilhão de reais. Já o crédito para recuperação de cafezais danificados tem 30 milhões de reais liberados. Os 5 bilhões estão disponíveis nos agentes financeiros do fundo, já credenciados. E o MAPA espera chegar perto de 7 bilhões para o setor. Falta abrir edital para credenciar as instituições, o que deve acontecer em breve, segundo o Ministério. O programa de hoje fica por aqui. E se você quer rever alguma matéria ou o programa todo, acesse o nosso portal tarobá.com.br. Vá até a aba TV e localize o nosso programa. Daqui a pouquinho ele já entra no portal. E não esquecem, essa semana temos mais um encontro para falar sobre o agronegócio no próximo domingo e eu, Luli Barbeiro, te espero. Até lá. Tchau!